Sexta-feira, 6 de agosto de 2021. Está começando pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição. Estamos ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco teremos esse programa em podcast e logo mais ainda a reprise deste programa na Plena TV. Hoje, um dia especial para nós, campistas. O padroeiro da cidade é celebrado, São Salvador. Na verdade é a transfiguração, né, de Cristo. E hoje nós temos aí presenças fabulosas, fantásticas para, né, falar sobre essa data marcante, sobre tantos outros assuntos. Vamos trazer aqui e já a gente conversa com os bispos Dom Roberto Ferreira Paz e Dom Fernando Rifan. Vamos falar sobre o Papa argentino, o bispo uruguaio e o Salvador campista. Decisão do Vaticano de restringir missas também em latim. É um tema que a gente vai abordar aqui hoje ainda, né, a visão dos dois sobre o governo Vladimir e uma projeção para 2022. Já, muito obrigado pela presença dos senhores. Daqui a pouco traremos aí o bom dia e a participação de vocês. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo bom para Campos. Ontem teve chuva no decorrer do período, hoje pode acontecer novamente pancadas leves de chuva pelo centro da cidade, por regiões, né, esporádicas durante todo o período, mas a mínima é de 15 e a máxima não deve passar de 24 graus. Agora aqui no centro faz 17 graus. Com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa nós vamos receber, como eu já disse, os dois bispos de Campos, né, hoje nesse dia especial em que é também celebrado o Santíssimo Salvador, feriado em Campos. Pesquisando rapidamente, descobri que tem outra cidade do Brasil que tem também a celebração como padroeiro o Santíssimo Salvador, que é Olinda, lá em Recife, Pernambuco, mas não é? Daqui a pouco a gente fala isso. Obrigado, bispo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Deixa eu trazer aqui o bom dia dos bispos e a gente vai, como é um programa especial também, e tem a agenda dos bispos. O Dom Roberto tem agora aí um compromisso pela manhã, o Dom Fernando tem a missa, né, agora às 10 horas, que o Dom Roberto também vai participar. Enfim, vamos adiantar o programa então e trazer o bom dia do Dom Roberto Ferreira Paz, logo a seguir o Dom Fernando. Dom Roberto, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Eu queria expressar a minha oração, minha prece em favor do promotor de justiça, o excelentíssimo Marcelo Lessa, que está em estado grave. Que a luz do Santíssimo Salvador, a força, o esplendor estejam a seu lado para curá-lo, para dar-lhe ânimo e poder sair dessa situação tão premente, né, que inspira cuidados. Então, tem todo o apoio da Diocese, a oração da Diocese de Campos. Muito obrigado. Dom Fernando Rifan, bom dia, prazer imenso, uma honra recebê-lo aqui, bispo. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Luiz, bom dia, Dom Roberto, de modo especial, minha saudação pela festa do Santíssimo Salvador, padroeiro da Diocese de Campos e dessa nossa cidade. Também minha oração pelo Marcelo Lessa. Eu mandei uma mensagem especial para ele, a esposa já me respondeu, dizendo que confia muito nas nossas orações pela recuperação dele. E estamos aí juntos, festejando o Santíssimo Salvador, estamos aí para esclarecer o que precisar. A Aloysio vai aí comandar. Aloysio, então, traga o seu bom dia também e, claro, né, todos nós aí, né, com nossa fé, com nosso pensamento positivo, emanando aí energia positiva lá para o Marcelo Lessa, como você disse ontem aqui, ele que lutou bravamente nos primeiros e tão importantes momentos,
no combate à pandemia da Covid, hoje é acometido aí pela doença. Bom dia, Luiz. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Dom Roberto. Bom dia, Dom Fernando. Obrigado pelo presente. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, telestreaming, telespectador do Folha no Ar. Bom dia nosso especial, que a gente sempre gosta de mandar, o público cativo nosso, que são os taxistas e motoristas de aplicativo, que sempre nos acompanham de manhã. Bom dia a vocês. O quadro do Marcelo é um quadro muito grave, promotor de grandes serviços prestados aqui a Campos e região, atuou em outras comarcas aqui da região antes de atuar em Campos, onde está já há alguns anos, né? E entre as várias pautas que ele abraçou na defesa da sociedade, teve a Covid, teve um papel muito destacado no ano passado, na primeira onda, teve também um papel destacado nessa segunda onda agora, desse ano, e, enfim, perdeu a mãe por Covid, e agora está num quadro muito grave de Covid, né? E o que é pior, o que é mais raro, ele não teve nenhum quadro sintomático até chegar a um parâmetro respiratório muito ruim. Antes de ser internado, a recomendação para internação é oxímetro, que mede a oxigenação do sangue, né? 95 para baixo. Quando a esposa dele, quando ele acabou de trabalhar, até dar aula, às 11 horas de ontem, ele decidiu para internação, ele estava com 72 de oximetria. Então é bem abaixo foi silenciosa a doença. E é raro que se manifeste assim, mas ocorre. E o último boletim emitido ontem pelo Hospital Dr. Beda, onde ele está internado, coloca aqui o paciente Marcelo Lessa Bastos encontra-se em estado grave, entubado, em ventilação mecânica, esperando por aparelhos, com parâmetros ventilatórios altos. Está sedado, bloqueado, com medicação para dormir e bloquear os músculos, necessitando de animas vasoativas, medicações para aumentar a pressão, em doses elevadas. Foi necessário ficar em posição de prona, ou de brustos, né? Apresenta piora da função renal. Quem assina o boletim é o Dr. Marcelo Dávila, médico responsável pelo TI do Beda. Então, inicialmente, antes de a gente falar dos temas, a bênção dos dois bispos aí a Marcelo. Se vocês puderem, então, uma bênção aí lá para o Marcelo e a boa recuperação. Já falamos, ainda dos dois. Já falamos, né? Mas, novamente, também suplicar que Nossa Senhora, que é mãe, vele especialmente também por esse querido filho Marcelo Lessa, e a própria mãe que está, o Marcelo também esteja com ele neste momento. Então, exposto, vamos ao início do programa, quer dizer, eu até fiz um trocadilho aí, que essa coisa, né, o próprio Papa Francisco já falou, né, Deus é brasileiro, né, o Papa pode ser argentino, mas a gente tem o Papa argentino, temos o Bispo diocesano uruguaio e temos o Salvador, né, o Santíssimo do Salvador, campista. Como é que fica aí essa divisão geopolítica da igreja com o Santíssimo? Bom dia, bispos. Bom dia. Não, eu queria fazer uma retificação. Eu sou uruguaio brasileiro, já tenho a naturalização e, digamos assim, o Uruguai pertenceu ao Brasil em 1821, Congresso Cisplatina, no qual os uruguaios aderimos a ser brasileiros, mas depois, claro, a independência em 1830, mas, digamos, os uruguaios somos aliados permanentes do Brasil, somos vizinhos e eu
me considero mais gaúcho, que é ser cidadão de três bandeiras, e aí o argentino, uruguaio e rio-grandense. O gaúcho tem essas três raízes, eu sou gaúcho. Então, e queria dizer, claro, o Papa, eu acho que também Dom Fernando vai coincidir, o Papa é católico para todos. A pessoa do Papa é argentina, mas o Papa, enquanto instituição, enquanto ele é representante de Cristo, ele é de todos, não é? Porque às vezes a gente poderia deixar ofuscar o mistério do Papa. Ele, uma vez eleito, já deixa de ser, não é que deixe de ser argentino, mas assume uma cidadania plena do seu cargo, que é velar por toda a igreja e velar por toda a humanidade. Se torna pai comum da igreja e da humanidade. Então, eu também, quando o Papa foi eleito, eu disse, não, o Papa não é argentino, o Papa é internacional, é da igreja toda, então não tem essa distinção. Como Dom Roberto não é uruguai, ele é o bispo diocesano de Campos, é nosso e pronto. Eu acho que por cima de qualquer distinção de nacionalidade está a catolicidade, né? O Papa e Dom Roberto, no caso aqui. Bom, eu também sou fidelense de Campos aqui do lado, né? Mas eu estou há tanto tempo aqui em Campos, então... E São Fidélis também estão ligados a Campos, né? Tão pertinho, 48 quilômetros. A gente está sempre junto. E aí tantos fidelenses que temos aqui, né? Então, estamos juntos. Então, eu acho que por cima de qualquer diferença, temos essa união. Todos aí estamos em Campos e festejando o Santíssimo Salvador. Não, e eu acrescentaria ainda que na igreja ninguém é estrangeiro. Isso. E a igreja contribui na sua doutrina para tornar a humanidade uma só família. Porque às vezes estamos em tempos, às vezes, de nacionalismos fechados e exasperados. O nacionalismo é bom quando leva a uma amizade entre todas as nações. Mas quando uma se antepõe às outras, e a única nação boa é a minha, não. Esse nacionalismo não presta e realmente não cresce. Porque, como disse o Papa, 27 de março de 2020, em aquela homilia, ele estava sozinho na Praça de São Pedro, todos estamos no mesmo barco. A humanidade é uma só. Então, neste tempo, nós temos que afirmar a nossa cidadania da Terra, né? Porque a Terra está doente, a pandemia está ceifando de todas as cores, de todas as raças, como vimos com o nosso querido Marcelo Lessa, que foi atingido também. Eu concordo com essa tese só, mas eu gostaria de ver, como tem naquele filme Dois Papas, e o Bergoglio e o Ratzinger assistem a uma grande rivalidade que tem no futebol mundial, que é a Argentina e a Alemanha. Eu teria curiosidade de ver uma Copa América com o Dom Fernando, o Roberto e o Papa Francisco, para ver quem torce para quem. Bom, veja, a gente pode torcer num sentido meramente afetivo, mas nunca eu seria capaz. Veja, eu vou contar uma coisa que aconteceu em 1950, com Obdúlio Varela, o grande capitão. Quando surpresivamente ganhamos, porque Obdúlio Varela disse, se jogássemos outras vezes, o Brasil ganhava todas. Primeiro. Segundo, ele, em vez de festejar com os uruguaios, essa noite que o Uruguai ganhou 2-1, foi consolar o Barbosa, o goleiro. Porque todo mundo dizia, a culpa é do Barbosa. E o Obdúlio Varela deixou toda a comitiva e foi consolar o amigo Barbosa. O futebol, como todo esporte, deve gerar amizade e deve gerar confiança entre as nações. Senão não é bom esporte. A gente matar por futebol, os hooligans, por exemplo, brigar por futebol, não. Acho que isso é muito importante. Uma passagem que aconteceu agora nas Olimpíadas, aquele atleta do Catar, né? Era um do Catar e o italiano, né? Italiano, salto à altura. Então, o salto à altura e o italiano machucou o pé, ele não pôde competir.
e o do Catar pediu que a medalha fosse dividida entre os dois. Ele não quis também pular para deixar os dois. Foi um gesto muito bonito. É o fair play, não é, que acontece? Foi muito bonito. Ele cedeu isso para o italiano também ganhar a medalha de ouro. Parabéns aí para os dois. E é muito bonito isso. O atletismo serve também. Aliás, o esporte em geral, para essa união. Jamais, como diz o Roberto, o esporte pode servir para o racismo, para a divisão, para a confusão. Isso é um absurdo, né? A pessoa tem que... O esporte é exatamente para unir. Mesmo o Barão de Coubertin, quando fez os Jogos Olímpicos, foi para isso, né? Para a união de todos os povos, né? Senão fica essa distinção disso, daquilo, eu sou isso, aquilo. Não. Futebol, bom, quando pergunta que time o senhor é? Eu sou Tabajara. Que time é esse? Não existe. Não é aquele time que, quando era criança, São Fidélis jogava em Tabajara. E agora, como eu moro aqui no Parque Leopoldina, eu sou roxinho. É o time que ninguém vai torcer por ele, não vai brigar por ele. Então eu sou roxinho aqui, no campo do campus, e pronto, acabou. Se não, dá confusão, né? Ah, eu sei isso, sei aquilo. Não, eu sou de todos. Inclusive, em Porto Alegre, eu tinha um grupo de diálogo interreligioso e defendia a bandeira da paz no futebol. Fomos no estádio do Grêmio e no estádio Internacional, uma faixa branca. Paz no futebol. Vamos respeitar as torcidas. Vamos conviver com as torcidas. É dizer, porque naquele momento tinha havido depredações nos estádios e tinha havido... Eu fiquei uma vez enojado quando uma família estava e veio um torcedor, digamos, de outra bandeira e jogou um copo de cerveja no pai diante do filho e da esposa. Que atraso isso! Eu fiquei realmente, não, isso aqui não pode acontecer nunca num campo de futebol, num estádio de futebol. Eu vou tomar essa analogia de Dorival com o roxinho para falar de campos, né? 379ª edição da festa do padroeiro, né? Vocês estavam falando aqui no intervalo, os senhores estavam falando no intervalo, os dois, da origem beneditina dessa data. Queria que vocês, em resumo, falassem um pouco sobre isso, por favor. Não, Salvador, que está com um grande general, Salvador Correa de Sá Benevides, mandou a este beneditino pernambucano, que tinha vindo para São Bento, vir fundar uma freguesia aqui em Campos. Depois de 1647, nós falamos que já havia uma pacificação com os índios e permitia uma ocupação. E lá, no quilômetro zero da cidade, foi celebrada a primeira missa, a 6 de agosto de 1652, por justamente o monge Fernando de Montserrat, ou alguns dizem de Matozinhos. Então, foi a primeira missa e a introdução da devoção do Santíssimo Salvador, em razão do nomástico. O governador era Salvador Correa, então o culto a São Salvador, como padroeiro. Pô, interessante. É bom esse detalhe aí que o pessoal fala São Salvador, Santíssimo Salvador. É a mesma coisa, né? Pode falar. Normalmente se fala Santíssimo Salvador para não pensar que é um santo, como São Jorge, São Domingo. Não, é Santíssimo Salvador, é Jesus Cristo, como Salvador. Mas pode chamar de santo São Salvador também. Por exemplo, a grande igreja de Santa Sofia, não é? Lá em Constantinopla. Quem é Santa Sofia? Não é uma santa, não, é Jesus. Sofia quer dizer sabedoria. Santa Sofia é a divina sabedoria, é o próprio Jesus. Então, assim também, aqui em Campos, São Salvador é Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas aí, então, esse beneditino trouxe essa primeira tradição beneditina e depois nós temos o grande mosteiro de São Bento, em Mussurep, e a devoção a Santo Amaro, que foi um abade beneditino. Por isso que em Campos, a metade da população chama Salvador e a outra metade chama Amaro, né? Amaro. Então, por isso, essa grande difusão de nome Amaro e Salvador, por causa das duas devoções que são beneditinas. Claro, depois vieram para cá os jesuítas, fizeram o Solar do Colégio, né?
os jesuítas, os outros padres todos que vieram também, os redentoristas que também ocuparam ali a igreja de São Francisco, que começou com os beneditinos. Então, Campos tem essa multidão também de diferenças. Vieram os salesianos depois, esses missionários todos que ajudaram aqui na consolidação da fé campista. É importante destacar que com o início da freguesia vai se gerar depois uma capela e a vila de São Salvador, já em 1677, a origem da nossa cidade. Então, como colocou muito bem, São Salvador é campista. Nasce sobre a sombra do Salvador. Da luz do Salvador. É interessante essa palavra freguesia, porque feligreses, em espanhol, são os paroquianos. Freguesia quer dizer paróquia. Por isso que tem a freguesia do Ó. A freguesia do Ó é uma paróquia. Então, tinha esse nome de feligreses, são os fregueses, são os um nome religioso para dizer paróquia. Não é freguês no sentido comercial. Não. É freguesia, como dizer, um conjunto de fiéis que criam. Mas já no direito português, pelo Régio Padroado, a freguesia tinha também atributos civis, porque os registros, tanto civis como religiosos, eram o pároco, era o prior, também. Só para observar que o termo freguesia é adotado até hoje em Portugal, quer dizer o que significa que distrito, né? É um termo... É interessante que para ser vila era necessário uma freguesia, um pelourinho e uma câmara. Os três elementos que mostravam o que requisitavam uma vila. O que aconteceu em 1677. Eu gostaria que... Mas a freguesia já foi o primeiro elemento. Desculpa. Eu gostaria que os senhores comentassem, por favor, sobre o dia de hoje em especial, por que é o dia de hoje, São Salvador, 6 de agosto, e falar sobre esse motivo dessa transfiguração lá, que foi acompanhada inclusive pelo Pedro, pelo Tiago e pelo João, né? E onde nós tivemos a aparição do Moisés e do Elias, o Moisés que representou a lei, né, e o Elias os profetas. Gostaria que vocês secassem um pouco mais esse assunto, que para muita gente ainda é desconhecido da própria igreja, né? A transfiguração é celebrada em 2 momentos na igreja, 6 de agosto e no segundo domingo da Quaresma. 6 de agosto mostra toda a glória, todo o esplendor por anticipado do ressuscitado. Já na Quaresma é um encorajamento para os apóstolos viverem o mistério da cruz. A festa do 6 de agosto mostra todo o esplendor e a glória do Salvador. E eu gostaria de dizer que foi Calixto III, do século XV, a raiz de uma vitória militar em defesa da Europa cristã. Então, parece que Jesus se manifestou neste momento. Então, a partir do Calixto III, já se celebrava em Oriente e regionalmente, mas ampliou essa festa para toda a cristandade. Quer dizer que quando o monge Fernando de Montserrat celebrou 6 de agosto de 1652 aqui, no quilômetro 0, numa pequenina capela de Taipa, ele estava celebrando essa festa, a festa da Transfiguração. É interessante que a transfiguração de Jesus foi uma teofania, né? Teofania de Nosso Senhor, a manifestação. Ela resume bem o Evangelho. Por quê? Jesus estava indo para Jerusalém e lá ele avisou: eu vou ser preso, entregue aos pagãos, vou ser flagelado, crucificado, morto. No terceiro dia vou ressuscitar. Então, foi
diante desse panorama da próxima paixão de Jesus, que Jesus quis dar aos apóstolos um alento, que foi a sua transfiguração. Subiu lá no monte, que se supõe seja o Monte Tabor, e lá no alto ele se mostrou como Deus, porque ele sempre aparecia como homem. Ali apareceu como Deus, brilhante como o sol. Eles ficaram extasiados, Pedro, Tiago e João, não é? Diante daquela transfiguração de Jesus, como ele vai ser depois ressuscitado e glorioso. Então, a transfiguração une a paixão de Jesus e une a sua ressurreição. Portanto, é para mostrar aos apóstolos, para eles terem coragem. Então, a festa da transfiguração é para dar a nós, cristãos, a força, a coragem, mesmo que a gente tenha a cruz, o sofrimento, vamos passar por isso tudo, mas nós temos a coragem de um dia ressuscitarmos com o nosso Senhor. É a vitória de Jesus. E só de maneira rápida, para terminar o bloco, o que esperar nesse tempo de pandemia da comemoração do padroeiro de hoje? Olha, é justamente como disse Dom Fernando, a luz do Salvador é que nos impulsiona para iluminar esse mistério que é de cruz, que é de perdas, mas pensar que a Páscoa nos ilumina, o fulgor da Páscoa de Jesus, e vamos ressuscitar, e vamos renascer, e vamos superar, porque o mistério pascal é a passagem da cruz para a vitória plena. Não é? E então, em toda a nossa vida, nós estamos sempre ressuscitando. E, depois desta pandemia, nós ressurgiremos, espero, para um pós-normal, mais fraterno, mais compassivo. O Papa já tem muitas visões, não é, de sonho, o sonho de uma humanidade mais unida, mais reconciliada e mais inclusiva. Isso é o que nós pedimos ao Salvador, que nos impulsione para isso. O sonho de Deus aqui na Terra, para nós. Então, e é exatamente isso que a gente quer nessa união, a igreja dá o exemplo e rezar, se Deus quiser. Ninguém pode perder a esperança, né? Continuamos a oração e, aliás, esse tempo de pandemia suscitou muita solidariedade nas pessoas, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham, todo mundo está solidário e querendo levantar o ânimo, né? Porque, infelizmente, muitos telejornais acabam sendo só um obituário, né? Mostrando que está morrendo gente e aqui, as pessoas vão ficando desanimadas. Não, vamos ficar 80%, 90% das pessoas ficam boas. E a gente, é claro, morre muita gente, a gente lamenta profundamente, mas a solidariedade surgiu muito nesse tempo da pandemia. Inclusive, eu gostaria de falar como vice-referencial da saúde, que nesta fase já estamos a fase de reabilitação, a fase de volta, digamos, às atividades, gradualmente. Mas algo que deve se cuidar é a saúde mental, a saúde espiritual. Há muita depressão. Então, justamente, a luz do Salvador para vencer a depressão, para dar um sentido à vida, que é o amor de Deus por nós, a esperança que nos dá a ressurreição de Jesus Cristo, que é firme, da firmeza dessa promessa que a vida sempre e o amor sempre vem. Muito bom realmente. São 7h33. Vamos fazer uma pausa rápida, já voltando aí em 2 minutos, com os bispos Dom Roberto Ferreira Paz e Dom Fernando Rifan, aqui na Folha FM, no programa Folha no Ar, primeira edição. Continue ligado, continue aí em nosso streaming. O intervalo é rápido, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional.